Bom, dando agora continuidade ao nosso seminário, eu gostaria de apresentar o Luiz Nicéias, o arquiteto financeiro, expert em finanças, e com muita propriedade ele vai colocar um novo cenário para os senhores. Agora, por favor, Luiz. Obrigado. Obrigado, doutor. Olá, pessoal. Muito bom dia a todos aqui. Meu nome é Luiz Nicéias, como já dito aí, né? Eu sou consultor em gestão financeira empresarial e eu sou assessor de investimentos. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de cada um de vocês aqui, né? Muito obrigado por terem vindo prestigiar a gente aqui hoje, nessa sexta-feira, como disse o doutor Juvenil, tratar de um tema aí que é meio espinhoso, né? Falar de gestão de dívida tributária enfim, reforma tributária numa sexta-feira. Então, muito obrigado a presença de cada um de vocês. E eu também queria agradecer ao doutor Juvenil Alves pelo convite, né? Essa figura icônica, que é uma referência a nível nacional, quando o tema é tributário e também no direito empresarial. Então, é uma honra para mim hoje poder participar desse evento aqui e conversar com vocês um pouco sobre esse tema que é tão relevante. Bom, pessoal, falar um pouco aqui de mim, né? Atualmente, na minha consultoria, a minha principal missão é buscar crédito barato para as empresas. Então, o meu papel hoje é conectar os meus clientes, que são empresas, muitas vezes reféns dos grandes bancos, né? A grande maioria, para não dizer todas as vezes, reféns aí dos grandes bancos, com os nossos parceiros, que são investidores. E esses investidores, via de regra, são fundos de investimento, bancos de investimento, mas principalmente os bancos de desenvolvimento, que hoje têm taxas melhores e condições mais flexíveis para os nossos clientes. Então, o que eu vou conversar com vocês hoje aqui está muito ligado ao meu dia a dia, né, ao que eu falo hoje com os meus clientes e com esses investidores. Então, uma parte fundamental do meu trabalho é sentar com os empresários para poder entender como funciona a cabeça, como funciona a operação, e no detalhe ali de cada um deles, para criar uma tese, obviamente, e levar para esses nossos parceiros investidores. Que, do outro lado, também, eu preciso me sentar com eles, entender muito bem como funciona a cabeça, seus critérios de avaliação, como que é a tomada de decisão desse nosso parceiro investidor. E o que nessas conversas, infelizmente, eu acabo percebendo, também na maioria das vezes, para não dizer todas, é que não existe por parte dos empresários uma preocupação com a agenda de uma implementação de governança corporativa, né? A governança corporativa empresarial é algo muito importante e o empresário hoje ele está negligenciando esse tema, principalmente, né, o que vai ser o nosso tema aqui hoje, falando de gestão financeira. A questão é a seguinte: do outro lado da mesa, o banco, a instituição financeira, o investidor, ele entende profundamente desse tema, porque a vida dele é avaliar empresas e, assim, tomar suas decisões de se vai ou não vai investir nessas empresas. Então, o foco da nossa conversa aqui hoje, novamente, vai ser esse tema de gestão financeira, falando de agenda de governança corporativa, mas focado em gestão financeira e como que é importante isso no planejamento estratégico da empresa e também como isso pode te ajudar, inclusive, a negociar melhor os seus contratos de crédito, né? Então, quando a gente fala de governança corporativa, principalmente falando de gestão financeira, eu acho que o primeiro tema que vem, né, o primeiro item que a gente precisa pensar é dinheiro, capital, custo de capital. Tenho certeza que não é novidade para ninguém aqui que o custo de capital no Brasil é extremamente alto. Todo mundo já foi no banco aqui pegar um dinheiro emprestado, seja para a empresa, seja para qualquer finalidade. Eu tenho certeza que todo mundo aqui sabe que é muito caro. A taxa de juros no Brasil ela é exorbitante. O que eu não sei se todos aqui sabem é que o crédito disponível, talvez não seja óbvio para todos aqui, mas o crédito disponível numa economia, o bolo, todo o dinheiro disponível para empréstimos, ele vem da poupança das pessoas, né? Não existe outra fonte de crédito que não seja a poupança das pessoas. E no Brasil, a gente tem um grande problema de estoque nesse sentido, porque o brasileiro poupa pouco, historicamente. Isso está muito ligado à questão do nosso cenário inflacionário, né? Nós temos que conviver com a inflação aí desde sempre, praticamente, inclusive num passado não tão distante assim, a hiperinflação. Muita gente aqui deve ter vivido esse período, então era um período em que você recebia o seu dinheiro, pode ser
do seu salário, pode ser retirada de lucro, seja lá como for, esse dinheiro começava literalmente a derreter nas nossas mãos imediatamente, a gente tinha que correr para poder comprar as coisas. Então, como que num cenário desse eu vou guardar dinheiro, né? Se eu guardo dinheiro, daqui a um mês eu não consigo comprar mais nada, né? Claro que hoje a situação não é mais essa, mas a inflação ela continua sendo um problema incômodo. Então, o brasileiro ele aprendeu a gastar, ele não aprendeu a poupar. E, com isso, obviamente, o nosso estoque de poupança, o estoque de crédito, ele se torna escasso. Para a gente poder entender um pouco melhor a gravidade desse problema, vamos comparar o Brasil com a China. Tá? Na China, que é um país extremamente poupador, a taxa de poupança do chinês ela supera muitas vezes 40% do PIB, e o PIB chinês não é um PIB qualquer. Né? No Brasil, quando a gente olha esse mesmo indicador, a gente está falando aí de 15% a 17%, via de regra. Então, nós estamos falando aí de praticamente 1/3 da capacidade de poupança do chinês, é a nossa taxa aqui no Brasil. E o resultado disso, obviamente, como eu já falei, é que a nossa reserva de capital para poder financiar o setor produtivo, geração de empregos e o dinheiro que deveria estar disponível para as empresas acaba sendo um bolo muito pequeno. E essa escassez por si só já, obviamente, quando a gente olha para a demanda de crédito, que é muito alta, e a oferta de dinheiro, que é muito pequena, a lei básica de economia, oferta e demanda, o preço, obviamente, já é mais alto por causa disso. Só que existe um outro componente aí, existe um outro agente participante desse mercado, que é o governo. Né? O doutor Juvenil explicou aqui para a gente de várias formas e vai continuar falando sobre isso. Né? O governo ele é nosso sócio, acho que todo mundo aqui tem essa consciência de que o governo é nosso sócio. Tudo que a gente produz, seja você um empresário, seja você um seletista, seja você um prestador de serviço, você sabe que uma parte muito relevante do que você produz fica com o governo, e não é voluntário. Né? Você pode estar na pandemia, pode ter problema, não importa. A parte do governo ela é imposto, não é voluntário. Então, isso é uma coisa que eu acho que todo mundo tem consciência de uma forma muito natural. Mas o que talvez nem todo mundo tenha se atentado ainda é que o governo também é nosso concorrente quando o assunto é buscar crédito no mercado. Então, aquele bolo que a gente já viu que é pequeno, né, o crédito disponível no mercado, nós que somos empresários, e contadores, e prestadores de serviço, nós tomadores de recursos, nós temos que disputar isso com o governo. Só que o governo ele se coloca no mercado de crédito de uma forma muito desleal. Né? O governo tem uma percepção, principalmente do ponto de vista global, de que o fato do governo gastar muito mais do que ele arrecada, eu acho que isso também não é novidade para ninguém, né? O governo brasileiro gasta muito mais do que arrecada com impostos. A forma dele financiar esse gasto excedente é buscando dinheiro no mercado, assim como nós. Só que ele tem algumas prerrogativas. Né? Então, como existe uma percepção de que talvez o governo, em algum momento, não consiga fechar essa conta, justamente porque ele está se endividando cada vez mais, os gastos crescem de forma contínua, o governo precisa pagar uma taxa de juros muito alta. A taxa Selic, que todo mundo ouve falar aí, tem certeza que, né, principalmente nos últimos tempos, aí, tem se popularizado bastante, a taxa Selic é justamente a rentabilidade que o governo paga para poder tomar recurso no mercado. E a taxa Selic no Brasil, quando a gente olha uma média histórica, ela já é muito alta, cerca de 12% ao ano de média histórica. Além dela oscilar muito e muito rápido, ela tem já uma média histórica de ser uma taxa muito alta. Atualmente, essa taxa é 15%, então ela ainda está bem acima da média histórica. Bom, e o governo, além de pagar uma taxa muito alta para quem topa emprestar dinheiro para ele, ele também se posiciona no mercado como um agente que não vai dar calote, porque ele tem uma prerrogativa que nós empresários não temos. Eu tenho certeza que vocês, na empresa de vocês, ou seja lá qual a função laboral de vocês, não tem uma impressora de dinheiro guardada na garagem para, se as coisas derem errado, imprimir dinheiro e pagar as contas. Mas o governo ele consegue fazer isso. Então, vejam bem, isso é uma grande distorção que o nosso governo ele causa no mercado de crédito, porque uma lógica básica, uma premissa básica de todos os investimentos é de que quanto mais risco, maior o retorno, e quanto menos risco, também menor o retorno. Mas como o governo ele se posiciona no mercado de crédito como um agente que, primeiro, oferece uma alta taxa de rentabilidade e, segundo, altíssima segurança, porque você tem a garantia de que ele não vai te dar o calote, porque, se em última instância, ele pode, inclusive, imprimir dinheiro para poder te pagar, então ele acaba drenando a maior parte dos recursos
para ele. Não faz sentido a pessoa emprestar dinheiro para uma empresa que tem todos os riscos de mercado, né, que a gente tem que enfrentar concorrência, tecnologia, o próprio governo, que cria muitas vezes uma regra confusa, não proporciona um ambiente saudável para os negócios e para o empreendimento. Ele vai emprestar dinheiro para uma empresa, ao invés de emprestar dinheiro para o governo, que, como eu falei, oferece uma alta taxa de juros e uma segurança também muito alta. Então, para o empresário conseguir capital, obviamente, ele precisa oferecer uma rentabilidade, uma taxa de retorno muito maior do que essa taxa que o governo oferece. Então, chegamos aí no segundo componente de por que o nosso dinheiro é tão caro. Bom, pessoal, entendendo aqui que o bolo já é pequeno, né? O brasileiro poupa pouco. Pelo fato dele poupar pouco, já tem pouco dinheiro disponível para emprestar. Vem o governo e distorce a lógica da tomada de recursos da forma que eu descrevi para vocês. Então, ele fica com a maior fatia, o maior pedaço desse bolo fica com o governo. Sobra para nós, pequenos, médios e grandes empresários, o restante desse bolo. E agora nós vamos entrar um pouco em como funciona esse mercado que sobra para nós, que é o mercado do crédito privado. Bom, pessoal, existe um abismo aqui gigantesco, talvez não seja óbvio para todo mundo, no quesito governança corporativa e gestão financeira, quando a gente fala de grandes empresas, grandes corporações e empresas médias e empresas pequenas. Existe uma classificação do BNDES, que ele segmenta as empresas para poder dar crédito. Então, ele chama de microempresas aquelas com faturamento até R$360 mil, pequenas empresas até 4,8 milhões de reais, médias empresas entre 4,8 e 300 milhões de reais e as grandes empresas com faturamento acima de 300 milhões de reais. E quando a gente olha para a participação de cada segmentação dessa na economia, né, as grandes empresas em relação aos MEIs, principalmente, as microempresas, é muito diferente. Os MEIs, que não são nem microempresas ainda, eles, né, eu vi hoje, vindo para cá, que foi aumentado agora o limite de faturamento do MEI, se não me engano, para R$150 mil ano. Então, os MEIs, eles representam 70% aproximadamente das empresas no Brasil e são empresas muito pequenas. Na outra ponta, as médias e as grandes empresas, somadas, representam praticamente 1% do todo das empresas nacionais. Dito isso, pessoal, quem vocês acham que fica com a maior fatia de crédito desse pedaço do bolo que sobra para nós no mercado privado? Obviamente que são as grandes corporações, né? Elas sabem jogar o jogo, elas têm a regra debaixo do braço e elas têm, por obrigação, a maioria dessas empresas são empresas listadas, tá? Aqui a gente está concentrado em bancos, mineradoras, grandes varejistas. Então, essas empresas, principalmente por serem listadas e também por serem muito grandes, né, e transacionarem grandes volumes de recursos, elas têm uma obrigação com o mercado de atuar com uma agenda de governança corporativa. Então, o dinheiro para o seu negócio é escasso, por isso que ele é caro. Tá? Nós, pequenos e médios e grandes empresários, que representamos a maioria esmagadora das empresas existentes, que geramos empregos, que, né, tocamos o Brasil para frente, que melhoramos a qualidade de vida das pessoas, ficamos com a raspa do tacho, que é muito cara. Pessoal, gestão financeira profissional é uma alavanca, não é um gasto. Como eu falei para vocês, eu conversando com os empresários, a maioria das vezes eu não percebo essa preocupação com uma agenda de implementação de gestão financeira e governança corporativa. Eu sei que a maioria de vocês aqui, a maioria de nós, empresários, pequenos, médios e até grandes empresários, não estamos aí disputando fatias de crédito milionária com o governo, nem com grandes multinacionais. Mas eu preciso que vocês entendam que o que eu estou falando aqui reflete diretamente na vida de vocês, no dia a dia, no custo de capital. E isso se reflete na margem de lucro, no resultado de vocês. Quanto mais barato o capital, quanto menos custo vocês tiverem de maneira geral, quanto mais planejamento tributário, o Dr. Juvenil demonstrou aqui várias formas de fazer isso de maneira bem assertiva, obviamente isso vai ter um reflexo aí nas taxas de retorno de vocês, né, na lucratividade de vocês. Eu queria fazer um alerta aqui, estou com o Reinaldo aqui, meu amigo contador, e queria começar falando o seguinte para vocês sobre isso.
Parem de onerar o contador de vocês com demandas de gestão financeira e demandas jurídicas. Os contadores muito competentes, né, eles acabam abraçando essas questões, mas contabilidade, pessoal, não é gestão financeira. O contador de vocês é uma figura essencial, é um personagem ali indispensável nos negócios. Mas o contador não é gestor financeiro. A contabilidade, ela está muito mais para um painel, para um retrovisor. Um registro contábil, ele registra o passado, no máximo o presente. Ele está te mostrando o que já aconteceu. Ele está muito mais numa função diagnóstica. O GPS da sua empresa é a nossa gestão financeira. É quem te faz sair do ponto A para o ponto B, trilhando o melhor caminho. É quem vai ajudar com que você entenda o seu ciclo financeiro, o seu fluxo de caixa, se o seu projeto é viável, dada a taxa de juros atual que o Brasil está praticando, e para onde vai essa taxa de juros, muito provavelmente. Essa visão estratégica e de planejamento, ela vem da gestão financeira, não vem da contabilidade. São funções, obviamente, complementares, né? Você, quando vai entrar no seu carro, você não abre mão do seu painel de instrumentos, do seu retrovisor, mas você também usa o seu GPS. Quando eu vou de carro para a casa da minha mãe, eu sei o caminho, mas eu ligo o GPS porque se tiver um buraco, se tiver trânsito, se tiver alguma intercorrência, eu consigo ajustar a minha rota, não vou ficar parado ali perdendo meu tempo, não vou quebrar meu carro, consigo ajustar a minha rota e chegar do ponto A até o ponto B. Vamos lá. Vamos falar um pouco de dívida, então. Dado que a gestão financeira é fundamental, nós já falamos do dinheiro, já entendemos que o dinheiro é caro, vamos falar um pouco de endividamento, tá, pessoal? Muitos empresários, eu vou conversar com grandes empresários até muito bem-sucedidos, e na minha fala com eles observam esse cenário que nós estamos descrevendo aqui agora, é volátil, é difícil, o dinheiro é caro e provavelmente vai continuar sendo, porque nós estamos vendo que isso é devido a questões estruturais não mudam rápido. Então, eles adotam uma postura extremamente defensiva e falam, não, eu não vou me endividar, eu prefiro trabalhar com o capital dos sócios. Obviamente que para fazer isso é necessário que você tenha um sócio muito capitalizado. Mas mesmo um sócio muito capitalizado, muitas vezes não vai ter recursos suficientes para fazer uma aquisição, para aproveitar uma grande oportunidade, para comprar um estoque estratégico, porque você, às vezes, trabalha com uma commodity que teve uma queda de preço. Então, o capital do sócio ele vai sempre ser limitado. E é necessário que você utilize o capital de terceiros, vá no banco pegar dinheiro, vá nos investidores pegar dinheiro. Quando a gente faz isso, eu posso afirmar categoricamente para vocês que é melhor ter dívida do que não ter dívida. Né? O empresário que escolhe trabalhar sem endividamento pode ser bem-sucedido, muitos deles são, mas eu tenho certeza que se eles usassem o endividamento a seu favor, eles teriam 3, 4, 5 vezes o tamanho que eles têm hoje e teriam chegado lá também muito mais rápido. Afinal de contas, o endividamento é a melhor alavanca que existe para o seu negócio, e eu vou mostrar para vocês como. É muito melhor você trabalhar com o capital dos outros do que somente com o seu, por 2 motivos. Primeiro, eu já falei, você consegue alavancar os seus resultados usando o capital do banco, o capital de terceiros. O segundo motivo é que você divide o seu risco com quem está te financiando. Então, se você usa capital de terceiros, obviamente você traz um outro player, um outro agente para aquele empreendimento e vai dividir o seu risco com ele. A dívida, pessoal, é o melhor combustível para o negócio de vocês. Todo negócio deve ser encarado como uma máquina de fazer dinheiro. Obviamente que, né, se o negócio estiver num estágio inicial, de período de maturação, 1º ano, 2º, 3º ano, é natural você investir dinheiro no seu negócio e não ter todo o retorno que você espera. Acontece muitas vezes também da falta de gestão financeira matar um negócio que é operacionalmente viável. Né? O negócio é muito bom, mas você não sabe lidar com os fluxos de caixa, o dinheiro que entra e o dinheiro que sai, pode quebrar um negócio. Salvo esses 2 casos, todo negócio deve ser pensado como uma máquina de fazer dinheiro. Se eu ponho um dinheiro lá, no final do meu projeto, eu preciso ter mais dinheiro disponível. Então, vamos pensar um caso aqui de uma empresa já madura, com todas essas premissas, onde eu coloco lá R$1 milhão e eu sempre tiro desse projeto, desse empreendimento, R$1,5 milhão. Existem 2 formas de eu fazer isso. Ou eu faço com o capital dos sócios, com o dinheiro do meu bolso, ou eu faço com capital de terceiros. Vamos entender como é que funciona em cada caso. Se eu escolher trabalhar com o capital dos sócios, eu coloco R$1 milhão, no final tem R$1,5 milhão,
eu tenho 50% de retorno sobre o capital dos sócios. Ok? Só ver se está certo aqui. Ainda não. Bom, coloquei 1 milhão no meu negócio, tive 1,5 milhão de resultado, então 50% de retorno. Para quem é mais afeito ao financeiro aí e gosta das siglas, o seu ROI é de 50%. ROI é Return on Investment, retorno sobre o seu investimento, 50%. Se eu escolher trabalhar com capital de terceiros, eu posso fazer o seguinte, eu pego 100 mil reais do meu bolso, pego emprestado no banco 900 mil reais, e a minha máquina de gerar resultados, o meu negócio, vai gerar o mesmo resultado, 1,5 milhão, tá? Bom, eu preciso pegar esse 1,5 milhão e fazer o quê? Quitar as minhas obrigações com o banco. Peguei 900 mil reais, preciso devolver. Vamos supor que o banco me cobrou aqui, porque ele não vai me emprestar 900 mil reais sem me cobrar nada, né, pessoal? Então, vamos supor que o banco me cobrou aqui 250 mil reais de juros. Está muito alinhado com o que tem muito pequeno e médio empresário pagando hoje de custo de capital, tá, pessoal? Cerca de 30%. Eu não fiz a conta exata, não, mas vai dar em torno disso aí. Então, 1,5 milhão menos 900, menos 250 mil, me sobram 350 mil reais, nesse caso. Talvez alguém esteja pensando aí, né, gente? O Luiz é louco, né? Ele acabou de falar comigo que é melhor trabalhar com capital de terceiros. No primeiro exemplo, capital próprio sobrou 0,5 milhão, agora sobrou 350 mil. Ok. Pessoal, vamos pensar aqui com a cabeça de um gestor financeiro. Primeiro exemplo, eu tirei 1 milhão do meu bolso para gerar um resultado de 500 mil. 1,5 milhão, né? Sobra 500 mil. No segundo caso, eu usei 100 mil reais do meu bolso e 900 do banco. Como eu falei, a primeira coisa que eu fiz foi dividir risco com o banco. O banco assumiu 90% do risco financeiro do meu projeto e eu assumi só 10%. Claro que eu tenho obrigação com o banco, etc. Não é tão simples assim. Mas se alguma coisa acontecer, o meu projeto naufragar, esse banco está envolvido no meu risco. Então, eu dividi risco com ele. Segundo, eu só investi 100 mil reais. 100 mil reais para um retorno de 350 mil reais representa 350% de ROI, retorno sobre o capital investido. Ou seja, nominalmente parece que o meu resultado foi pior, mas quando eu olho em termos de alavancagem e de gestão financeira, eu tive um resultado que saiu de 50% para 350%, simplesmente porque eu trouxe capital de terceiros para o meu negócio. Então, eu consigo afirmar para vocês categoricamente que, se eu souber usar endividamento, o meu negócio vai crescer mais e vai crescer mais rápido. Ok? Ainda tem um outro ponto aqui, tá? Se eu tinha 1 milhão de reais para investir e eu só investi 100 nesse meu projeto, eu poderia fazer outros 9. Sobrou 900 mil reais. Ou eu poderia deixar esses 900 mil reais na Selic, lá rendendo 15%, poderia ir para Bahamas, poderia fazer o que eu quisesse, deixar esse dinheiro no meu caixa. Então, eu reduzi muito o meu risco a hora que eu trouxe o capital de terceiros, além de alavancar os meus resultados. Com menos capital próprio, você potencializa o seu retorno percentual, acabei de demonstrar isso. A única coisa que você precisa fazer aqui agora é aplicar esse racional dentro da sua empresa, dentro da sua operação, né? Você vai conseguir escalar resultados independentes. Eu falei de 1 milhão de reais, mas às vezes o projeto da empresa de vocês é 50, é 100 milhões, 40, não importa. Você consegue fazer essa alavancagem via recurso de terceiros. E aqui tem uma outra questão. Eu falei para vocês que governança corporativa é um tempo muito mais amplo do que gestão financeira, né? Então, se vocês tiverem uma orientação de um bom contador, de um bom advogado, os juros pagos ao banco aqui, que nesse caso que eu dei o exemplo foram de 250 mil reais, são uma despesa dedutível para essas empresas se elas forem do lucro real. Ou seja, você usou capital de terceiros, alavancou seus resultados e ainda vai fazer com que o governo te ajude a pagar a conta dos juros que você tomou no banco, porque você pode, né, declarar isso como uma despesa dedutível e você vai pagar menos imposto de renda e contribuição social. Então, novamente, o governo ele vai te ajudar aí a pagar a sua dívida. Quero compartilhar uma outra questão relacionada à gestão financeira com vocês, pessoal. Segredo dos gigantes. Falei para vocês aqui, as grandes corporações sabem de tudo isso e muito mais, né? Quem não se planeja, quem não se prepara, quem não se preocupa com isso, normalmente é o pequeno e médio empresário. Dívida não se paga, pessoal. Vou repetir e vou até tomar uma água. Dívida não se paga, pessoal. Dívida se rola. Uma empresa gigante,
quando ela pega um empréstimo de 200, 300, 100 milhões, isso é fácil da gente ver aí no mercado, né? Essas notícias são públicas e a maioria dessas empresas são listadas. Essa empresa não tem a menor intenção de devolver esse dinheiro para o banco. E o mais curioso é o seguinte, o banco também não quer que a empresa devolva esse dinheiro. Vamos pensar nisso aqui como se fosse um imóvel, né? Vocês têm um imóvel de moradia e tem um segundo imóvel que vocês vivem da renda desse imóvel, tá? É interessante para vocês quando o inquilino sai do seu imóvel de renda? Claro que não. Não é o imóvel por si só que vai gerar renda para vocês, é quem tem a posse daquele imóvel e está ali pagando o aluguel recorrentemente. O dinheiro do banco é a mesma coisa. O dinheiro do banco só gera receita para o banco se ele tiver emprestado com alguém pagando receita de juros contínua. Então, o banco não quer que você quite aquela dívida com ele quer que você role essa dívida, né? Se eu tenho uma dívida de 100 milhões vencendo, isso é o que as grandes empresas fazem, né? E isso é facilmente verificável aí. Você pega um novo empréstimo de 100 milhões, paga a sua dívida atual e deixa aquela dívida ir rolando. Na prática, o que você está fazendo é tomando posse desse recurso, como eu falei com vocês, igualzinho o imóvel. Você se apodera do recurso do banco, passa a usar ele na sua operação. Obviamente que o retorno que esse dinheiro investido na sua empresa ele vai trazer um resultado muito acima do custo de capital que vocês têm, e, com isso, você consegue incorporar esse recurso aí na sua empresa. Obviamente, gerando a alavancagem de resultados aí, que eu demonstrei para vocês. Então, para quem entende de gestão financeira, para quem se preocupa com isso, para os gigantes, para as grandes corporações, o que importa não é o tamanho da dívida, pessoal, mas o quanto ela custa. Pensa comigo, uma dívida de R$1 bilhão com juros de 1% ao ano vai ter um custo de R$10 milhões. Uma dívida de 100 milhões com juros de 20% ao ano vai ter um custo de R$20 milhões. O que é melhor? Né? Não preciso nem responder. Então, é óbvio que você só consegue lançar a mão disso primeiro, se você sabe manejar endividamento. Não estou dizendo aqui para vocês saírem pegando empréstimo aí à torta e à direita, a qualquer preço, de qualquer jeito, porque isso vai, obviamente, destruir a empresa de vocês. Então, primeiro, você precisa saber manejar a dívida. Segundo, é saber negociar preço, né? Não adianta também eu tomar preço se eu não souber tomar dívida se eu não souber negociar preço, né? Como eu demonstrei aqui, uma dívida pequena custando caro pode ser muito pior para o negócio de vocês. Só que existe aqui um macete, eu chamei de macete financeiro, é um conceito de gestão financeira muito básico, muito simples, mas que pouca gente usa, que é o índice de cobertura de juros. A sigla aqui está em inglês, tá? Por isso que está ICR. Mas isso aqui é o índice de cobertura de juros. Essa é uma métrica essencial. Ele vai mostrar se a sua empresa está numa situação confortável em relação ao endividamento, se ela está numa situação fragilizada, ou se, na verdade, ela está perdendo uma oportunidade de fazer o que eu acabei de mostrar para vocês aqui, que é buscar capital de terceiros para poder alavancar os resultados de vocês. É uma fórmula muito simples. Contadores, advogados podem fazer isso com os clientes de vocês, os empresários também, se não souberem onde encontrar esses dados aqui, está muito fácil de vocês encontrarem isso nas demonstrações contábeis aí, é uma informação básica. Basicamente, você vai dividir o seu EBITDA pela despesa com juros. Eu vou traduzir, tá? Calma. O EBITDA, pessoal, é a mesma coisa que eu dizer o dinheiro que sobra no seu caixa depois que você paga custos e despesas. Então, vou dar um exemplo aqui que fica talvez mais fácil aí da gente entender. Suponhamos que eu tenho uma indústria de tecidos, tá? Vendo roupa, vendo tecido. Sentei, fui avaliar o meu resultado, tive um faturamento de R$4 milhões. Desses R$4 milhões, eu tenho que pagar funcionário, tenho que pagar aluguel, tenho que pagar maquinário, energia, etc., etc., uma série de custos e despesas. Suponhamos que esses custos e despesas somaram R$2 milhões. Então, faturei 4, paguei 2, sobraram 2. 2 é o meu EBITDA. É o meu lucro operacional. Eu vou pegar isso e vou simplesmente dividir com o meu custo da dívida. Suponhamos que no nosso exemplo aqui ele seja de R$400 mil. Tá? Então, R$2 milhões dividido por 400 mil, que é o custo da dívida, EBITDA dividido pelo custo serviço da dívida, vai me gerar um resultado 5. Vai me cuspir esse número 5 aqui. Falei para vocês e vou repetir. O cara do outro lado da mesa entende de gestão financeira. Se vocês não fazem isso, pode ter certeza que na hora que vocês estão pleiteando recursos nos bancos, ou seja, lá onde vocês buscam esses recursos, o seu investidor sabe olhar esse indicador aqui.
Se ele se deparar com o indicador 5, como no nosso exemplo aqui, o que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer que a sua empresa, a nossa empresa exemplo aqui de fábrica de tecidos, ela gera 5 vezes o resultado necessário que eu preciso para arcar com o meu endividamento atual. Ou, dito de forma ainda mais simples, para cada real de juros que eu tenho que pagar já contratado, eu consigo gerar 5. Quer dizer, é uma situação muito confortável. Muito provavelmente o banco, ao encontrar esse indicador, ele vai olhar para a sua empresa e vai falar, eu consigo emprestar dinheiro para esse cara. Pode acontecer muita coisa aqui. Nós estamos no Brasil, né, gente? País do cisne negro. Vai acontecer, vai ter imprevisto, vai ter gasto, vai ter coisa não planejada. Mas aqui eu aguento muito desaforo. Para cada real que eu tenho de dívida, eu consigo gerar 5. Tenho muito conforto. Pode ser que o cenário não seja tão saudável quanto esse que eu descrevi. Então, vamos dar um outro exemplo. Faturei 4 milhões de reais, agora custos e despesas foram 3 milhões e meio. Então, sobra 500 mil no meu caixa. Mesma coisa. 500 mil dividido pelos 400, o custo da dívida não muda, essa dívida já está contratada. Então, 500 dividido por 400, agora eu vou ter um outro resultado. 1,25. Como é que o banco vai interpretar isso aqui? Bom, situação arriscada. Pouca margem para imprevistos. Se para cada real que eu já tenho obrigação de pagar, eu só consigo gerar 1,25, então qualquer coisa que acontecer, muito provavelmente vai me jogar, inclusive, num cenário crítico. Se eu tiver um custo muito alto aqui, eu posso sair desse cenário aqui, que é um cenário de alerta, mas de relativo conforto, para um cenário crítico, que poderia também ser o exemplo, né? Mesmo caso, faturei 4 milhões, tive aqui uma despesa de 3 milhões e 700, sobram 300 mil no meu caixa, não preciso ser gênio nem fazer essa conta aqui, né, pessoal? Sobrou 300 mil no meu caixa, eu já sei que eu tenho 400 mil de dívida contratada para pagar, a situação está ruim, né? Está crítica. Quer dizer, o índice de cobertura de juros, nesse caso, seria de 0,75. Então, mesmo raciocínio, para cada real de dívida que eu tenho que pagar, eu só consigo gerar 75 centavos. A métrica básica é essa, né? Eu quero que vocês saiam daqui entendendo isso. Como o doutor Juvenil falou, não precisa ficar preocupado em anotar nada, pessoal. Nós vamos mandar tudo para vocês, mas é muito simples. Dividir o EBITDA pela despesa com juros, isso vai me dar um resultado. Se o resultado que eu obtiver dessa simples divisão for um número abaixo de 1, e aqui, infelizmente, é onde a maioria das empresas buscam a nossa consultoria, na hora que chega no estado crítico, você precisa reduzir a sua dívida, e rápido, porque aqui a mensagem é clara. A sua empresa tem data para fechar. O serviço da dívida vai consumir toda a sua margem, já está consumindo tanto que você não consegue nem gerar caixa para poder pagar o endividamento atual, então você precisa fazer uma reestruturação financeira e operacional. Inclusive, a nossa consultoria, quando a gente entra num caso desse aqui, é comum a gente contratar um funcionário, obviamente, do setor, do segmento, se for uma empresa de logística, a gente chama alguém de logística, bota dentro da empresa para fazer um raio-x dentro da empresa e fechar todos os gargalos, porque a gente precisa gerar caixa urgentemente para reduzir a dívida e tem que ser rápido, porque aqui o caminho já é a insolvência. Se vocês chegarem lá com os clientes de vocês ou na empresa de vocês e fizerem essa conta e o resultado for entre 1 e 3, eu diria até entre 1 e 2, 1 e 2,5, a gente até pode considerar isso uma zona segura. Sua dívida está saudável, você consegue pagar seus juros com determinada folga. Óbvio que se o seu número está muito mais perto de 1, o cenário é de mais alerta. Se ele está mais perto de 2, de 3, você tem um pouco mais de conforto. Mas talvez você não tenha espaço para aumentar o seu endividamento e usar essa técnica de alavancagem que eu acabei de mostrar para vocês. É muito comum eu chegar para conversar com os meus clientes, nesse momento aqui, ele fala para mim assim, Luiz, tem 30 anos que eu tenho relacionamento com o banco XYZ, sempre paguei tudo em dia, não estou devendo nada, não querem me dar crédito, estou precisando, estou com uma oportunidade aqui e tal, não querem me dar crédito. Novamente, pessoal, o banco sabe fazer essa conta. Os bancos sabem olhar esse termômetro aqui da sua empresa. Qual a margem de segurança que ele tem para aumentar o seu endividamento, sabendo que nós estamos no país do cisne negro, que imprevistos vão acontecer, que gastos imprevistos virão, se o seu resultado ele está muito próximo do que você já tem de obrigação com dívidas, né?
pode ser que vocês cheguem na empresa de vocês, vão falar com o cliente de vocês e encontrem uma situação parecida com o primeiro exemplo que eu dei aqui, um índice de cobertura acima de 3, pode ser 4, pode ser 5. Aqui, quanto maior o número, melhor, né, pessoal? Mais conforto, mais geração de caixa, menos problema com dívida. Nesse caso aqui, a sua empresa ela gera tanto caixa que muito provavelmente vocês estão perdendo a oportunidade de ouro de transformar o resultado de vocês da forma como eu demonstrei aqui, sai de um resultado de 50 para 350. Ou depende, né, obviamente, do caso a caso aí de cada um. A questão é que você pode pegar mais dinheiro para poder crescer mais rápido e exponencializar o seu resultado. Nesse cenário aqui, acontece muito da empresa achar que não precisa de ajuda. Pô, eu estou muito bem, não preciso de ajuda. Não preciso de uma consultoria, não preciso de ninguém para falar para mim de gestão financeira. Minha empresa está ótima. Lembra que eu falei para vocês que a maioria das empresas que eu converso está refém dos grandes bancos? Pois é. Nos grandes bancos e instituições financeiras em geral, a empresa que está nessa situação aqui, muito provavelmente está tomando o mesmo volume de crédito com a mesma taxa de juros da empresa que está nessa situação aqui, ó. Então, é muito importante que vocês aprendam com a implementação das boas práticas de gestão financeira a barganhar e, obviamente, acessar investidores menos engessados, né, pessoal? Os fundos de investimento com os quais a gente conversa na Faria Lima, os bancos de desenvolvimento, são os que estão financiando as grandes corporações, são os nossos parceiros investidores. Eles topam sentar com vocês e negociar volume de crédito, taxa de juros, e ver o caso a caso, precificando o risco de cada empresa de acordo com o que cada uma tem a oferecer. Bom, pessoal, reforma tributária é uma realidade. Não é mais uma possibilidade. O Dr. Juvenil já explicou isso para a gente e vai continuar explicando aqui ao longo do dia o quanto isso vai impactar severamente a atividade dos empresários brasileiros. E não só dos empresários, né? Quem não é empresário trabalha numa empresa. Então, esse tema, ele se impõe. A reforma ela vai desligar a torneira do endividamento barato via impostos. O Dr. Juvenil explicou isso para a gente aqui. Uma prática muito comum de todas as empresas, eu imagino que todos aqui devem ter pelo menos alguma familiaridade com isso, fato gerador do imposto é o meu faturamento. Faturei, o dinheiro vem para o meu caixa. Eu pago o imposto depois. Isso é o que acontece hoje. Então, se eu pago o imposto, sei lá, no mês que vem, eu posso simplesmente escolher não pagar esse imposto e lidar com o fato de que isso vai ter um custo baixo para mim. E quando eu faço isso, eu tenho a oportunidade de usar aquele dinheiro que eu pagaria o imposto na minha operação. E a minha operação ela gera um resultado muito melhor, muito maior do que o custo que eu teria pagando aquele imposto tempestivamente. Então, isso é rolagem de dívida fiscal. A reforma tributária ela vai acabar com isso. O dinheiro do imposto não vem mais para o seu caixa. Faturou, antes que você receba o valor do seu faturamento, o governo já tira a parte dele. Isso quer dizer que os fortes vão ficar mais fortes. Acabei de falar para vocês, as grandes corporações estão preparadas. Não pensa que as empresas listadas e essas pouquíssimas grandes empresas que nós temos no Brasil não estão sabendo disso aqui e já não estão tomando as devidas providências. O crédito ele vai ficar mais caro, por quê? Porque muita gente vai morrer no meio do caminho, pessoal. Podem ter certeza. Isso vai afetar diretamente o fluxo de caixa das empresas, né? Menos dinheiro entrando, então eu preciso aprender a precificar melhor, eu preciso planejar a minha gestão financeira, porque eu vou ter menos dinheiro disponível, então é um cenário crítico. Muita gente vai ficar pelo caminho, os mais fortes, obviamente, vão aumentar a sua participação de mercado, vão ficar ainda mais fortes, e quem sobrar, vai sobrar com a rapa do tacho. Crédito escasso e caro. Consigo pegar crédito? Não consigo? Muitas vezes não consigo. Falta dinheiro. Às vezes não é nem questão de competência da empresa, falta dinheiro. O que eu queria deixar para vocês aqui como reflexão final é o seguinte. Vocês estão se preparando para liderar nesse novo cenário? Vocês estão se planejando? Ou vocês vão apenas lutar pela sobrevivência a hora que a mudança se impuser no novo cenário de reforma tributária? Pessoal, muito obrigado a todos. Fico aí à disposição para a gente poder bater um papo depois do evento. É isso que eu tinha para dizer para vocês. Vou deixar uma mensagem final. Foi ótimo.
ótimo. Bom, aos que chegaram depois, alguns dos amigos chegaram um pouco depois, sejam muito bem-vindos, a maioria já estava aqui. E nós ainda temos aí, após essa brilhante exposição financeira do nosso amigo Luiz Nicéias, nós ainda temos aí um pouco de tempo, antes do almoço, para a gente conversar um pouco na sequência da questão da reforma tributária. Eu me incumbi com vocês, e gosto muito desse tema, da gente falar um pouco sobre dívida tributária, né? E o quanto o tempo tem mostrado para mim, nesses 40 anos de gestão com empresas, o tanto que tem mostrado que a dívida tem sacrificado pessoas, tem sacrificado empresas, tem sacrificado muitos ideais. E a gente percebe, nesse cenário, que a maioria das pessoas que tem dificuldade em gestão de dívida tributária, ela tem desconhecimento, ela desconhece como sobreviver nesse cenário de dívida tributária. Porque acumular dívida tributária no Brasil, vocês viram a nossa primeira fala, é muito fácil acumular dívida tributária no Brasil. E ela muitas das vezes, ela é involuntária. Ela acontece por circunstâncias que eu tive a oportunidade de colocar para vocês, que é um excesso de normas daqui, norma dali, lei daqui, exigência dali. Ela é esse excesso de burocracia que faz com que a OCDE, que eu expliquei para vocês, exceto em Singapura, faz com que a maior parte do tempo da vida de vocês ficam procurando, da nossa vida como empreendedor, nós ficamos procurando soluções para o endividamento tributário. E como a gente fica, às vezes, satisfeito de encontrar ou de ter a oportunidade de alertar muitos empresários que a gestão da dívida tributária ela é fundamental para a sobrevivência, e o entendimento dessa gestão pode fazer com que você saia de uma crise que, muitas vezes, ela pode perturbar o resto da sua vida. E, para isso, eu fiz uma pequena... nós fizemos, baseado nessa nossa experiência, eu elenquei aqui 10 casos ou 12 casos de situações de empresas. Se nós tivéssemos muito mais tempo, evidentemente que a gente mergulharia muito mais nas hipóteses para que vocês não chegassem, para que os nossos clientes, que tem muito contador, advogado, muitos empresários, que nós gostaríamos que eles não tivessem, muitos empresários, não tivessem nem a necessidade de olhar essa palestra nossa. Que a dívida tributária não fosse presente na vida deles. Acontece que o número é alarmante. 89% das empresas brasileiras têm problema de dívida tributária, conhecida. Eu creio que quase 100 têm problema de dívida tributária oculta, que é aquela que o fisco não a conhece e nem tampouco você a conhece. Porque eu também já presenciei empresas que, julgando pagar certo tributo, julgando estar tudo certo, acaba depois tendo um problema fiscal decorrente de uma má gestão contábil, jurídica, societária ou de interpretação legislativa. Como também vi e presencio milhares daqueles que têm CND, que tem a CND, a certidão negativa está em dia, mas pagou muito mais do que devia. Às vezes tem dívida de banco. Eu, às vezes, que encontro com o empresário, ele me pergunta assim, ele diz assim para mim, olha, Juvenil, que bom, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho uma tranquilidade para te falar, eu não devo nada de tributo.
Eu olho bem e falo assim, mas peraí, quanto você está devendo a banco? Né? Você vem me procurar por quê? Penso eu, educadamente eu não vou. Você deve estar devendo alguma coisa a banco. Porque se você não tem problema tributário nenhum, ou você vende maconha irrigada. Né? Porque aí, de fato, se você puder vender maconha irrigada, aí é muito fácil, você não vai dever tributo de jeito nenhum. Né? Por causa da complexidade que nós temos da gestão ambiental. Eu, aliás, ia colocar à tarde, por favor, Dudu, você me ajuda a levantar esse quadro aqui. No nosso seminário, eu quero falar com vocês um compromisso que nós vamos assumir com vocês. Essa aqui é um esquadro e uma tesoura do meu pai, que era alfaiate, tá certo? Que eu trago comigo desde Abaeté. Esse é um tecido que ele usava. Então, quando eu peguei a missão, nós pegamos a missão de falar para vocês de temas tão complexos em tão pouco tempo. Eu busquei o exemplo do meu pai e eu vou dizer o seguinte. O que eu comprometo com vocês é o seguinte, nós vamos tirar a medida de vocês, vamos entender como fazer uma roupa e vamos tentar entregar razoavelmente um paletó pronto. O que vocês vão ter que fazer depois, ao sair daqui, é, na verdade, ter que ajustar o paletó, tá bom? Então, eu vou conseguir, e espero conseguir, entregar uma medida, entregar razoavelmente costurado, como fazia meu pai, pode pôr aqui para não cair, né? E vocês depois ajustem esse paletó, tá bom? Aí, se o paletó for para ir à missa, para o culto, para a igreja, para andar a cavalo, vocês ajeitam. Aí vocês procuram o advogado, o contador, vão largar uma abertura um pouco maior, né, para você poder ajustar para si próprio. Então, nós fazemos esse compromisso do alfaiate. E lembrando, o Unicef também lembrou, que o cisne negro vai aparecer na sua vida. Não tem jeito. Cisne negro apareceu na minha, vai aparecer na sua, não tem como. Então, você precisa razoavelmente entender alguns sistemas que o cisne negro vai acontecer. Aliás, é de Guimarães Rosa, perguntar a Guimarães Rosa se aquela batalha seguinte de Adorim, se ela seria perigosa. Responde Guimarães Rosa, viver já é perigoso. Imagina essa batalha, viver já é muito perigoso. Portanto, a gente tem uma verdade inconveniente que eu falei com vocês de manhã. 30,2% dos processos na justiça são tributários. 75% são de multas e juros. 90% das execuções fiscais que eu pego e que eu milito não é de má fé de cliente. Não é de má fé. É por desacerto na gestão tributária ou por desacerto na gestão operacional também, tirando os problemas da lei. É verdade, a gente estava conversando com o doutor Ricardo aqui no café, é verdade, às 14 horas vocês vão ver isso, o novo sistema tributário, ele vai facilitar, e vai facilitar com que a gente tenha menos dívida tributária. Ele vai facilitar o governo que a gente tenha, que essa gestão seja de tal forma simplificada, que nós teremos mais dificuldade em contrair a dívida. O que eu não sei dizer é se existirá a empresa que terá dívida com a reforma. Não é? Se vai facilitar, por outro lado, poderá dificultar bastante a existência da própria empresa. Até porque eu não ouvi essa frase é minha, a do Guimarães Rosa é dele. É o seguinte, para fazer essa reforma tributária, havia uma necessidade de matar a barata. Para matar a barata, derrubou a casa. Foi o jeito que o governo arrumou. Tem que acabar com a barata, vamos derrubar logo a casa. Pois bem, o que acontece? Vamos lá. As 10 situações que eu identifico que os empresários endividados no Brasil eles vivem. A empresa está inviável, viável e tem uma crise temporária.
A sobrevivência dela é uma questão de vida ou morte. Empresa inviável, mas sócios com perspectivas. O que é isso aí? A minha empresa está inviável, eu não consigo tocá-la no dia a dia, mas eu tenho perspectivas, eu tenho um negócio a fazer, eu consigo ainda progredir. Então, nós vamos identificar algumas situações nas quais, com nossa experiência, a gente tentará trazer para vocês, para levar para os seus clientes, para os nossos e os outros, algumas formas de sobreviver nesse cenário. Situação 3, a empresa em hibernação, aguardando condições melhores para voltar a operar. Situação 4, o empresário está esgotado. A empresa é viável, mas o empresário não aguenta mais tocar, eu não dou conta mais, eu tenho várias circunstâncias que eu não consigo tocar. A quinta situação que nós identificamos é a empresa estar em estado crítico. Há riscos familiares, há riscos criminais, há uma série de riscos que o endividamento provocou. A 6, o estrategista fiscal. Esse é quando a dívida tributária é ferramenta e não é problema. Eu vou contar para vocês o seguinte. Em 1982, né, lá se vão algum tempo, para mim até parece que foi ontem, sinceramente. Eu cheguei do Seminário de Santo Antônio para estudar na PUC de Belo Horizonte. O bispo nos transferiu para cá, aonde eu terminei alguns cursos aqui, depois em Campinas, outros lugares. Eu encontrei um empresário que hoje, não vou dar o nome dele, é um grande empresário do ramo de cereais, Valmor, em Minas Gerais. Talvez seja o maior. Eu e ele trabalhávamos na Cerealista São Luís, na rua Guaicurus, na parte de contabilidade. Eu estudava na PUC de manhã e trabalhava lá à tarde. Ele falou, eu vou montar uma empresa para mim. Eu disse, não, fulano, vamos continuar, vamos ser empregado do pessoal, não vamos montar, nós vamos montar uma empresa. E ele montou uma empresa. E essa empresa dele é uma das maiores do ramo de cereais em Minas Gerais, que, inclusive, o Valmor sabe, recentemente, eu falei com ele, Valmor, que eu tenho um cliente que dá 80, 100 milhões na empresa dele, ele não quer vender. Quer dizer, então ele tem uma oferta na empresa dele de 80 milhões, mas não quer vender. Sabe como que ele fez essa empresa dele? Gerindo passivo tributário. Ele progrediu gerindo passivo tributário. Por quê? Porque as empresas de cereais foram as que mais tiveram problema com passivo tributário. E ele tem uma empresa livre, então ele soube gerir. Então, o que é que eu chamo? Ele é um estrategista fiscal. Ele usou em favor dele conhecimento tributário de gestão para poder sobreviver. A situação 7 que a gente encontra muito, empresas reféns de conflitos societários. A empresa está boa, mas ela é refém de conflito, ela não sobrevive. A empresa morta-viva, a empresa herdou um passivo por sucessão. Ela tá viva, mas ela é praticamente uma morta-viva. A empresa vítima de sistema, inadimplente por complexidade. E eu encontro várias empresas que é desse jeito. Ela é vítima de um sistema de complexidade, que a atividade dela é de tal forma complexa que ela tem dificuldade, às vezes, de gerir. Por exemplo, os meus amigos que aqui estão, que trabalham com o poder público, é um setor difícil de gerir, porque você tem um faturamento alto, mas você depende muito de recebimentos e de situações de terceiros, que qualquer falha nesse sistema te inviabiliza. Então, você não tem aquele controle violentamente na mão, porque você depende de uma série de fatores. Uma empresa cliente minha, que vocês se lembram bem desse nome, chamava Nutril. Vendia para o Leve Leite São Paulo. A maior operação que eu vi de genialidade que a Nutril teve, que vendia o Leve Leite para São Paulo, né?
Estava indo muito bem a operação, até que a mulher do Pita, não sei quem se lembra, que era um prefeito de São Paulo, havia sido indicado pelo Paulo Maluf, a mulher do Pita resolveu denunciar que o Pita, esse prefeito, chamava-se Pita, teria recebido propina dessa empresa. Quer dizer, então, ela, de uma hora para outra, e não havia essa situação, ela se endividou, então ela foi vítima de um sistema, não é? E aí você tem a empresa desconectada do passivo. O empresário se comporta de uma forma completamente desconectada da realidade. Então, o que acontece? O empresário perde sono, saúde, alegria de empreender, vira refém de uma CND. A vida dele é falar em CND. É igualzinho o zineiro do Nordeste falar em folha de pagamento. Quando você fala com o zineiro do Nordeste, eu já trabalhei por lá, ele não quer ouvir a palavra folha de jeito nenhum, porque toda sexta-feira ele tem que pagar folha. Os contadores viram portadores de más notícias. Os clientes só precisam de certidão. Os advogados descobrem que o judiciário não é a solução para o cliente. Os gestores precisam tomar decisões com empresas sem certidões e sem autoridade. E as famílias sofrem o estresse sofre o estresse da falta de solução. Daqui a pouco vamos tentar dar um encaminhamento da solução no modelo alfaiate. A rotina fica o seguinte: acorda cedo pensando se a conta foi bloqueada. Já liga lá no escritório perguntando se o Bacen Jude pegou ou se o Bacen Jude é teimosinha. Porque quando é teimosinha é terrível. Porque quando é um só é de madrugada. Teimosinha agora dura 60 dias. Pergunta para o contador, saiu a CND? Ainda não. Advogado, vamos ajuizar, mas vai demorar 2 anos. O juiz vai te dar liminar rápido, não é ou não é? Tem uma semana aí. Ou vamos ajuizar. Olha, não sei se o juiz não vai dar liminar tão cedo, se é que vai dar liminar. O psiquiatra, que é a amiga que fez um trabalho comigo, vou aumentar seu Rivotril. É a solução. Não vai ter jeito. Lexotan, vão aumentar o Rivotril, o Zoloft. Vamos ver o que nós vamos fazer. Ou mistura lítio com Rexult, porque aí, fazendo os 3 juntos, diz a Calise, a médica, nossa amiga, isso pode melhorar para você. Não consegue dormir calculando parcelas impossíveis. 80% do tempo mental procurando solução. Você não está mais empreendendo, você está sobrevivendo. E aí eu encontro os 12 perfis do devedor tributário. O apostador do sucesso aceita qualquer cliente, qualquer preço, qualquer condição para faturar. O negacionista estrutural, ele age como se a dívida não existisse. Deixa para lá, isso não tem problema e tal. O marketing narcísico, o governo quer me destruir. A culpa é do contador, a culpa é do contador que emitiu o guia, a culpa é do advogado que não conseguiu eliminar para mim. E o governo é ladrão, esse governo é ladrão. Esse governo quer acabar comigo, esse governo não tem jeito, quem mandou votar nele é tudo ladrão. Isso em qualquer governo, tá? Desde 40 anos que a gente escuta isso. O bipolar fiscal. Segunda, liga para a gente, nós vamos quitar tudo. Fica tranquilo que apareceu uma transação agora que é uma maravilha. O contador me ligou, dizendo que tem uma transação agora que saiu, que é uma maravilha. Essa vai resolver minha vida. 80%, 85% de quem faz transação não dá conta de cumprir. É o que está aí os números. E o pior de tudo é que quando você faz a transação e descumpre logo depois, 90%, né, Cecília, do que se pagou já era. Então, você teve uma solução temporária, ok? Esse é o bipolar fiscal. O transferidor compulsivo, que é culpa do contador, sócio traidor, o procrastinador estratégico. Amanhã eu resolvo, há 5 anos que ele fala isso. Deixa comigo, isso aí é muito fácil, isso aí eu vou resolver. Tá. E tem o especialista em Google, e agora o ChatGPT. Agora nós estamos enfrentando isso também, que leu tudo na internet, e agora já está chegando com consulta para nós do chat. Olha, e a gente percebe que tem aqueles asteriscozinhos, aí ele não sabe que a gente também conhece chat, né? Então, eu olho ali, ele não sabe. Ele chega e fala, olha, doutor,
Olha, eu estive olhando aqui, e o chat larga aquelas coisinhas, né? Eu estive olhando aqui, tem uma sugestão de um amigo meu, que é uma sugestão muito boa. Entendeu? Aqui você vai conseguir resolver muito fácil. E tem o comparador compulsivo. O comparador compulsivo, fulano deve milhões, está para a Europa, está viajando. Você viu que o meu vizinho, que aquele cidadão, comprou uma Porsche, né? Está sabendo? Pois é, deve tributo, está com Porsche. Né? Está lá, está com Porsche, comprou um Porsche Carreira, o Zampini, né? Tá lá, tem uma Lamborghini. E o Zampini deve para todo mundo em São Paulo, inclusive para nós. Então, as causas que levam, então, a isso. Complexidade, volatilidade da norma, insegurança jurídica, carga tributária confiscatória, falta de pagamento, planejamento e mão de obra técnica. Como é difícil arrumar mão de obra técnica especializada no Brasil. E eu vou falar da minha área, principalmente tributária. Como é que você vai encontrar alguém que consegue fazer uma gestão tributária eficiente na sua empresa? Porque tem ótimos contadores, mas já aconteceu muita coisa quando chega lá no contador. Não é? Você tem excesso de burocracia, o efeito cascata de tributo. E o Unicef falou quantas crises que nós tivemos no Brasil, quantos planos. Os mais antigos, um pouco como eu aí, conhece desde o plano cruzado, do plano Bresser, do plano Verão, do qual mais? Da tablita, da plano cruzado, depois veio o Real, que aí estabilizou um pouco. Teve o plano Verão, depois teve o plano Bresser. Plano Bresser, que o Sarney arrumou o Bresser de uma hora para outra para corrigir, o Collor que cortou as moedas, enfim, tudo isso vai. Então, o que eu sugiro a você que faça? Você tem que fazer um mapeamento real da sua situação. Não adianta correr com ela. Não adianta correr, tem que entender, tem que enfrentar de frente. E aqui, eu vou entregar esse material, eu falo o diagnóstico jurídico, cirúrgico que você tem que fazer. Olha, isso aqui não adianta só fazer com o contador, não. Você próprio tem que mergulhar dentro da sua empresa. E agora, e a gente ainda tem 10 minutos, eu vou falar, não sei se é 50, mas eu fui colocando aqui do nada os erros que eu acho que o devedor comete no dia a dia na gestão. Achar que contador resolve a sua crise. O contador vira quase que um psicanalista, porque o devedor passa no contador toda hora, achando que ele vai resolver. Na verdade, o contador tem um papel fundamental na gestão, que ele faz lançamento, mas ele não é o gestor da sua dívida. E muitas vezes o contador, eu já tive escritório de contabilidade, a gente não tem muito como dizer isso para o cliente também não, porque ele quer ouvir isso. Ele quer ouvir isso, que você vai dar jeito, que vai dar jeito. Contratar advogado que só conhece litígio, isso aí eu acho uma dó. Sabe, advogado que só conhece de litígio. Ele não conhece de negócio, ele não conhece de estratégia. Então, tudo que ele vai ver na sua vida é processo. E processo, em tese, vai resolver pouco na sua vida. Né? Escolher por profissionais por preço, não por especialização, trocar de advogado e contador toda hora, adiar a análise fria da realidade financeira. Eugênia lembra da empresa que nós fizemos uma falência dela em São Paulo, uma grande empresa, chama YPS, uma das maiores de casa popular em São Paulo. Ele, quando me procurou, eu falei, mas é uma pena, a sua empresa é fenomenal. Ele falou, mas tem 5 anos que eu tenho preguiça de olhar balanço, e quando eu fui olhar, eu estou quebrado. Eu estou quebrado já, diz o Pedrosa para mim. Eu falei, Pedrosa, mas você foi presidente da Coab no Brasil? Mas eu não olhei meu balanço. Então, o que é isso? É adiar a análise fria da realidade financeira, acreditar que no mês que vem tudo dá certo, acreditar em consultor milagreiro, que aparece toda hora, que isso vai resolver, comprar título do governo achando que vai quitar o tributo do dia. Eu compro o título, já paga a guia. Né? Tem muita gente que vende e tem muita gente que compra. Né? Você troca o título pela guia, isso não existe. Isso não existe, não adianta querer trocar a guia por isso. Né? Dar bens pessoais em garantia de dívidas empresariais, oferecer aval da esposa até em parcelamento tributário.
Tem gente que oferece o aval dele e da esposa em parcelamento tributário. Deixa a pessoa física da família no quadro societário. Mistura o problema da empresa. Usa CPF de parente. Tem hora que não tem nem mais parente para colocar. Né? Fui fazer uma consultoria de uma grande empresa de calçados em Divinópolis. 50 empresas. Quando eu olhei, tinha CPF de tudo que é gente nas empresas. Porque o contador disse para ele que não podia estourar o Simples Nacional. Certo? Então, ele foi pegando um CPF daqui, um CPF dali, um CPF daqui, um CPF dali. Né? Porque, você quer Simples? Então, tem que arrumar mais gente. Né? Então, o que acontece? Você precisa entender que a empresa viável com crise temporária. Lembra aquela situação? Vamos dar uma receitinha rápida? A receita do alfaiate, tá bom? Depois, para costurar, se quiser procurar a gente, farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas, se não quiser, tem muitos advogados que sabem fazer essas coisas. Né? Você precisa fazer empresa viável em crise temporária. Você precisa fazer um planejamento urgente em 30 dias. Você pode adotar uma cisão, você tem que fazer uma reestruturação societária, você tem que mudar o regime tributário. Tem que parar de entender que presumido é bom. Presumido é bom para contador e para o fisco. Agora, o lucro real, bem estruturado, dá mais trabalho. Dá mais trabalho. Nós temos aquela cliente, esse ano, eu não faço lucro real, porque tem que pegar a nota de tudo que é lado, não tem jeito, eu não vou fazer lucro real. O contador, você vai ter que se organizar. Né? E também tem que pagar o contador mais caro, porque lucro real é mais caro para fazer. Então, não quer. Então, tem que pensar, não. Transação tributária. Olha como eu coloco, cautela. Eu não sou contra pagar tributo. Sou contra de jeito nenhum. Eu não gosto do Estado. Não gosto por formação filosófica. O ideal seria que não houvesse Estado, né? Mas as experiências que teve na humanidade da existência sem Estado não deram certo. Houve comunidades internacionais que tentaram viver sem Estado, não dá certo. Desde que Aristóteles disse que a gente não deveria viver em comunidade, mas a gente vive em comunidade por questão de sobrevivência e segurança. Sem o que Aristóteles disse que nós só somos homem político por sobrevivência. Né? Então, o ideal. Então, transação. Não sou contra pagar tributo. O que eu digo é que transação tributária, com 80% de inadimplência que tem, só se você alterar o fato gerador atual também, mas deve fazer. Tentar substituição de garantias. Então, o que acontece? O tempo define a vida ou morte. Empresa inviável. É inviável. Né? Cisão estratégica antes da paralisação, liquidação extrajudicial controlada. Sabe por quê? O fisco, o Estado, quando te dá um CNPJ, ele sabe que você poderá não dar certo. Não tem problema. O Estado te dá um CNPJ para você operar. Em Cuba não te dá. Nos sistemas totalitários, como Cuba, lá você não tem CNPJ. Entende? O Estado é que controla a sua empresa. Aqui não. Aqui você consegue um CNPJ fácil. Só que se esse CNPJ não der certo, você tem que contar para o Estado que aquele CNPJ seu não deu certo. E o Estado não está, o Estado, que eu digo é a União e tal, e o Estado não está chateado com você, que pode acontecer de não dar certo. Só que você precisa contar para ele que não deu certo. Se você não contar para ele que não deu certo o seu empreendimento, da forma como a lei prevê, as dívidas vão para a sua pessoa física. Elas saem do campo da limitada e vai para a pessoa física. Então, o que eu estou falando? Você precisa fazer uma liquidação judicial controlada, uma cessão de ativos, estrutura de drop-down de intangíveis, constituição FII para ativo e proteção patrimonial dos sócios, porque você tem que proteger os sócios do risco da empresa. Porque o risco do negócio é da empresa, ele não é do sócio. Né? A empresa está em estado crítico. Então, vamos lá? Ferramenta de proteção máxima. Liquidação extrajudicial, você mantém o controle. Autodenúncia qualificada, se você, do artigo 138, se tiver como pagar a entrada. Acordo de leniência tributária, o fisco faz com você.
parcelamento da Lei 10.522, se você der conta de pagar, não entregar para o judiciário. O que significa isso? As pessoas vão te dizer que recuperação judicial pode ser a saída para você. De cada 100 casos, recuperação judicial resolve 1. 99 é caro, 99 você entrega a administração para cargo do Estado, você arruma um administrador judicial nomeado pelo juiz, que vai passar a palpitar na sua empresa e vai passar a ganhar mais que você, e se você não andar bem com ele, você tem problema com o juiz. Então, ter muito cuidado com essa coisa de achar que o judiciário, nesse ponto, é a solução. Né? O estrategista fiscal é aquele que sabe usar a dívida tributária. Ele faz compensação inteligente de prazo. Ele tem compensação cruzada via PERDECOMP, que é uma estratégia útil, mas também delicada. Ele faz defesa processual para ganhar tempo. Deixa eu te falar. Eu estava dizendo para você de manhã que o judiciário é lento. E o judiciário é lento porque o Estado quer que ele seja lento, sabia? Ele é lento porque o Estado não quer investir no judiciário. Eu era líder de partido. E numa reunião que teve na Câmara dos Deputados, eu era líder, e líder participa da reunião antes das votações, vocês sabem. Nós recebemos o Gilmar Mendes, que era presidente do Supremo Tribunal Federal, e o Gilmar Mendes queria investimento para criar milhares de varas no país. O meu líder, o meu presidente da Câmara, chamava-se deputado Arlindo Chinaglia, de São Paulo, um médico sanitarista. Ele olhou para todos nós assim e falou: Gilmar, mas vem cá, você quer que a gente aparelhe judiciário? Precisa. Vamos precisar de milhões, vamos precisar de vara. A hora que o Gilmar Mendes saiu, né? Por isso que vocês, na vida, você só vai saber as coisas quando você aprender a fazer salsicha, né? Que eu já vi como é que é, quando saber como é que são criadas as leis. O dia que você souber como que é acordo na Câmara para criar a lei, vocês ficam doidos. E também como que nomeia bispo na Igreja Católica. Tem que aprender isso também. Eu só vivendo para aprender. Pois bem, então, diz o Arlindo Chinaglia, quando o Gilmar saiu, investir em judiciário, juiz só quer ferrar com político. Aparelhar juiz para quê? Então, veja bem, o Estado não interessa aparelhar o judiciário. Por outro lado, o brasileiro criou uma conscientização exagerada de litígio. Hoje o brasileiro entra com processo para qualquer coisa. Isso aumentou o número de processos na mão do juiz. Vocês podem notar que de tanta gente ver filme americano, por que funciona a justiça americana? Porque lá tem as small courts, que funcionam antes de ir para o juiz. E eu fundei tribunais arbitrais no país, que não deu certo a arbitragem no Brasil. Não deu certo porque o povo brasileiro gosta de juiz, gosta de toga. Não adianta levar o povo num tribunal arbitral, que se não tiver vestido com aquela toga preta, ninguém faz acordo, ninguém casa. As pessoas são litigantes compulsivas, elas adoram ver juízes, têm paixão por ver juiz. Né? Isso é uma herança filipina, que você, então... Bom, então o que acontece? Sabendo disso, o meu estrategista dos cereais, ele sempre usou defesa processual. Então ele usou o judiciário lento em favor dele. Entende? Eu quero te cobrar tal coisa. Não. Tem como cobrar agora não, porque eu estou questionando no juiz, no processo tal, os direitos humanos na tributação. Ele vai criando tanta tese que depois até direitos humanos criou. Para quê? Enquanto isso, ele retarda pagamento. Então, é uma estratégia saber usar isso aqui. Lógico que não é questão de você fazer litigância predatória. Use estratégia de defesa no CARF, parcelamentos táticos. Tem parcelamento que é tático. Eu vou fazer esse parcelamento numa perspectiva de que eu vou precisar da CND, vou vender o imóvel, é tático. Eu já sei que eu vou ter dificuldade para pagar, mas não fazer por automaticidade. Gestão de prazos prescricionais, né, também. Então, o que eu tenho a dizer para vocês encerrando? Gostaria que, nesse aspecto, até porque eu tenho realmente
muita vontade de ver que as pessoas não tenham dificuldade com dívida, né? Eu gostaria que vocês entendessem que qualquer que é a situação do cliente nosso, seu, ou qualquer que é a sua situação com dívida, ela tem solução jurídica. Eu não estou aqui falando de solução financeira, tá bom? Eu não estou me referindo, eu estou interpretando que alguns gestos de solução financeira você já deixou passar. Por algum motivo, passou. Por algum motivo, algum desarranjo na sua empresa operacional, seja pelo cisne negro que você próprio procurou, seja por incompetência, seja por isso ou por aquilo, a dívida chegou no seu colo. E muitas vezes até pelo próprio cisne negro mesmo. Então, você tem agora a grande chance de, nessa retemporada agora da revisão tributária, que a reforma tributária vai te operacionalizar, você vai ter a maior janela de oportunidade tributária de todos os tempos para resolver isso, mas resolver de uma forma definitiva. Evidentemente que esses casos que eu coloquei, cada um tem lá a sua história, cada um tem o seu caso, cada um tem a situação. Importante é entender o seguinte: se você tem o auxiliar certo numa gestão, se você encontra o profissional certo, e muito mais, não é nem profissional, se você próprio toma decisões corretas, o nosso cliente e você pode ter uma sobrevida, uma vida tranquila e muito melhor, gastando menos com Zoloft, menos com Rivotril, frequentando o clube, usando menos CPF de parente, do caseiro, enfim, você vai ter toda essa possibilidade. O importante é entender que isso tem possibilidade. Eu incluí essa palestra aqui rapidamente, evidentemente que ela é maior, por isso que eu dei o exemplo do alfaiate, né? Para entender que a reforma tributária vai dar essa oportunidade. Nós vamos ter essa oportunidade de passar limpo, de resolver isso, desde que tomadas decisões no tempo certo. Nós temos o seguinte compromisso na nossa agenda. Nós temos até 14 horas, não é isso? Onde a gente vai almoçar por aqui, no hotel, etc. É imperdível, né, na minha opinião, o tema que nós vamos tratar às 2 horas. Porque ele realmente, agora eu vou deixar pressupostos, eu vou deixar o filósofo chinês e vou mergulhar exatamente no que é a reforma. No que ela impacta a sua vida, porque não é só a sua vida, no que ela impacta a sociedade. Aí, eu prometo a vocês que nós vamos deixar o chinês de lado, nós já vamos direto já, exatamente como a lei quis, o que aconteceu. Nós não somos tão críticos da reforma tributária, sabe por quê? Nós não podemos ser. De 2018 a 2023, vocês e eu, todos nós tivemos oportunidade de ir para o Congresso Nacional antes que votasse a emenda constitucional, tá bom? Só que ninguém foi. É hora de reclamar? É hora de cumprir. Teve tempo. Quando foi votar a CPMF, eu era deputado federal, o Rodovalho, pastor, e o Mário de Oliveira me procuraram. E falaram assim: os dois pastores, líderes de 2 grandes igrejas, Quadrangular e Sara Nossa Terra. O Rodovalho falou comigo: me ajuda com essa CPMF, porque eu acho isso absurdo. O Tatico dos supermercados, me explica bem o que é isso, vamos tentar acabar com isso. Eu expliquei para o Tatico, para o Rodovalho e para o Mário de Oliveira. Parece que tinha um pastor do RR também, o Mudalen. Explicamos e eles fizeram uma campanha para as pessoas visitarem o meu gabinete, para eu explicar os efeitos nocivos da CPMF. Porque eles queriam votar contra, mas queria, de uma certa forma, um apoio dos eleitores para isso. O Rodovalho sabe, esses pastores sabem muito bem fazer campanha. Eles têm o dom da palavra, né? Imagina dos milhares de pessoas que eles procuraram, imagina quem nos procurou. Quanto você acha, Dude, sobre a CPMF? A gente não recebeu mais que 5 pessoas, né? Por quê? Porque o brasileiro não interfere nesses movimentos. E os deputados sentem falta disso, tá bom? Sente muita falta.
Eles gostariam que fosse lá, não fosse para pedir bolsa escolar, nem quadra na praça. O povo adora quadra em praça. O povo adora isso. Não quer saneamento não quer. Mas quadra na praça, todo mundo adora. Bom, votou a CPMF do jeito que estava. A reforma tributária foi votada do jeito que está. Então, nós vamos também não chorar o leite derramado e, às 2 horas, nós vamos falar exatamente o que é a reforma, sem pressuposto, sem nada, sem juridiquês e sem rolês, tá bom? Até 2 horas. Obrigado.